Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez, né? Graças a Deus, graças a Jesus, os bons amigos nos chamando para o trabalho. Agradecemos muito a equipe do canal Servir e Amar Estudos Espíritas que nossa, nos honraram com esse convite de estar aqui estudando o livro A Boa Nova, do Humberto de Campos. Então, estamos juntos mais uma vez, vamos fazer o trabalho assim juntos com muita alegria, com muita felicidade. Mas sempre quando nós iniciamos uma reunião espírita, e essa não deixa de ser uma reunião espírita, nós começamos com uma oração. Então, levemos os nossos corações ao Mestre Jesus e unamo-nos naquela oração tão gostosa de São Francisco de Assis, aquela que nós, nas horas mais difíceis, nos apegamos para que nos traga paz, a paz que deve sobreviver em nós. Então, invocando também a presença amorosa de Francisco de Assis nesse nosso encontro, vamos orar e lembrar a oração que ele fez. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Então, com essa rogativa que nos foi deixada assim tão amorosamente pelo Povarello de Assis, pelo esse querido irmão Francisco de Assis, nós também vamos rogando ao Pai, a todos os benfeitores espirituais que orientam o nosso trabalho, o nosso estudo, que estejam conosco e que nós possamos levar luz onde houver trevas, alegria onde houver tristeza, né? E é tudo isso que ele falou ali, que a gente possa ser então pessoas melhores no nosso dia a dia. E é por isso que nós aqui estamos estudando o livro Boa Nova. Nem sei se dá para ver direitinho. Dá, agora dá. Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e na orientação espiritual de Humberto de Campos. E nós vamos fazer do jeitinho que a gente está acostumado. Nós vamos fazer uma leitura e fazer um comentário, né? E eu estou encarregada de comentar com vocês, de ler, né, e comentar o segundo capítulo, Jesus e o Precursor. Aqui já tem uma coisinha que a gente tem que conversar sobre isso, né? Então, quando fala de precursor, significa aquele que vem antes. E o título, muito bem escolhido por Humberto de Campos, é Jesus e o Precursor. Aí a gente fala assim, ué, mas lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá, como é que é? Os precursores. Os precursores. Agora, Humberto de Campos está dizendo, e o precursor, quer dizer que só teve um? A gente vai ver no decorrer da nossa leitura
Por que da escolha desse título por Humberto de Campos? E por que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo são colocados os precursores? Mas lá se trata da doutrina espírita, do cristianismo, enfim, né? Mas aqui é uma situação mais singela, mais objetiva. Por isso é colocado Jesus e o precursor. Vamos à leitura bem gostosa desse texto maravilhoso com que Humberto de Campos nos presenteia. Começa. Começa assim. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Nós já sabemos que Maria era prima de Isabel, né? E elas ficaram grávidas mais ou menos no mesmo período, poucas diferenças, meses de diferença. Tanto é que quando Maria vai visitar Isabel durante a sua gestação, as crianças no ventre já se cumprimentam, já se reconhecem e dão sinais desse reconhecimento e da alegria de estarem juntos. Mas vamos ao texto. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças cujo nascimento for antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. A mãe, quando tem filhos ali, é só falar de criança, né? E não era diferente com Maria e Isabel, né? Então elas estão ali trocando as suas impressões. Vejamos lá o que diz Humberto de Campos nesse texto tão bonito. O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Olha só, João, já primo de Jesus, né? Já ali nos seus questionamentos íntimos desde pequeno. Continua Humberto de Campos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós junto das águas e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus com uma eloquência que eu nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. As duas mães, então, trocando informações a respeito daquelas duas crianças tão singulares, tão diferentes, tão pequenas e já tão preocupadas com outras questões, tanto é que Maria fala que eles vêm trazer uma luz nova para a humanidade, um caminho novo. Ela já tinha essa consciência, vamos dizer, né? Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel,
convicta. Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Toda mãe é assim, não é? Desde os tempos imemoriais, as mães se preocupando com os seus filhos, com os seus rebentos. Quem é mãe sabe. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhes as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Eleazar era o sumo sacerdote lá de Jerusalém. E por ocasião de algumas festividades, geralmente as famílias iam para o templo ouvir os ensinamentos. Só que naquela ocasião, Jesus, já mais crescidinho, aproximadamente dos seus 12 anos, já estava respondendo de uma maneira que assombrava as pessoas que o ouviam, as questões de que até os próprios sacerdotes se viam muitas vezes em dificuldades para responder. Tanto que Eleazar chamou José e falou assim: presta atenção, porque esse menino Jesus, está dando umas respostas que pode criar temor nos poderosos aqui da cidade. Não só os políticos, como os religiosos, principalmente. Continua Humberto de Campos. Com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola de Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou a madeira da oficina, impunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria.
Olha só, né? A mãe preocupada com o filho, já com alerta feita pelo sacerdote lá do templo, e o menino percebendo, Jesus já percebendo aqueles temores de Maria, vem e diz que ele já está ligado com o trabalho do pai, ele já sabe o que o pai quer e fala taxativamente, ele quer que exemplifiquemos. Portanto, essa resposta, esse esclarecimento dado de Jesus para Maria é também o que é pedido a cada um de nós que escolhemos a moral cristã para seguir adiante. A exemplificação que seja, e a escola tem que ser boa. E a escola boa é a escola do lar, ali onde nós convivemos com aqueles que estão mais próximos e de quem nós mais necessitamos e que também mais necessitam de nós. Continuando. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Já está no final do dia, as duas ficaram ali na conversa, né? José já tinha fechado a carpintaria e voltava para casa para o descanso. Mas as duas, durante a conversa, tinham perdido de vista os filhos, que era João, né? E Jesus. Onde estariam essas crianças? Então, Humberto de Campos nos fala de como é aquele local. Olha a descrição que ele nos faz. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudicências de seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas da Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gelboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes do Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor, na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus,
com gracioso interesse: não queres vir conosco? E ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Olha como a narrativa é linda e como tudo nos conduz a, a um tempo. Pela descrição de Humberto de Campos, parece que a gente percorre as ruas de Nazaré, que sobe aquele monte, aquela colina, né? Porque ele fala que passando aqueles casarios, há um elevado onde as casas lá em cima desfrutam de uma vista maravilhosa, e era onde Jesus e João estavam, né? E parecia que Jesus apontava para João as coisas que eles queriam fazer, o que deveriam fazer, né? Mas quem sabe o que eles estavam conversando? O próprio Humberto de Campos diz: quem sabe o que eles estavam conversando? E ali, naquele lugar, se via todo o cenário onde mais tarde as coisas mais difíceis, né? O Tabor, o Monte da Transfiguração de Jesus, né? Eram, né? Nesse momento é uma descrição linda, suave, bela, porque duas crianças ali estão. No entanto, mais adiante a situação fica um pouquinho mais difícil. E Jesus sendo convidado por Isabel para ir com eles, né, para outra cidade, ele fala assim: não, importa que João vá primeiro. Lembra que a gente falou do precursor? Jesus já está dizendo: olha, João vai primeiro, ele vai primeiro, depois eu irei. Olha que interessante. Lembra lá no comecinho da leitura, quando Isabel falava assim: às vezes eu vejo meu filho absorto em profundas meditações nos lugares mais inóspitos, né? E lembra que João também, mais lá para frente, né, quando ele já está fazendo a sua missão, ele se retira, ele vive nos lugares ermos e nem se veste como o pessoal da época, né? Ele vestia umas peles de cordeiro como roupa e vinha pregando de uma maneira muito severa a missão que Jesus viria completar em seguida. Mas vamos ver o que é que Humberto de Campos nos conta aqui. Eu fico dando spoiler. A leitura diz o seguinte: transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista, nome dado a João, o precursor, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Então já se passaram aí, se eles estão com 12, já se passaram mais uns 20 anos mais ou menos, né? Que eles estão já na missão. E João recebe o nome de João Batista porque ele batizava as pessoas. Ele batizava as pessoas dizendo que haveria de vir aquele que nos traria toda a verdade e todo amor, preparando o caminho de Jesus. Aquele que viria antes. Então Jesus lá atrás, pequenininho ainda, já dizia: não importa que João vá primeiro, vá antes. Olha que texto e que criação de Humberto de Campos tão maravilhosa, né? Então, continuando a leitura. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição de misericórdia, da misericórdia e da bondade. Lembra que eu falei das vestes e da maneira
muito impositiva, porque João era aquela coisa da firmeza mesmo, sabe? E ele apontava e falava dos erros, tanto que depois, o que, que ele foi? Foi degolado por ordem de Salomé. E a sua cabeça foi entregue, segundo consta nas escrituras, numa bandeja de prata numa festa no castelo de Herodes. Então, essa situação, veja, o precursor, aquele que veio antes, João Batista. A missão dele termina, não termina, continua, né? Mas naquele período termina ali com essa decapitação pela maldade do mundo, por aqueles que tinham o poder material, mas que de moral dependiam muito. Então, a mesma cena que se passa com João está também no caminho de Jesus. Vamos continuar a leitura. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar ao sacrifício extremo. Então, nessa passagem, nesse sentido, a gente vê ali o João como aquele que vem trazendo a verdade, mas com seriedade, não se permitindo deslize algum. Ele era muito firme. E ele fala assim: olha, Salomé representa a futilidade do mundo. Se bem olharmos, todos nós somos um pouco Salomé, né? Que muitas vezes sacrificamos a verdade para o nosso comodismo, para o nosso bel prazer. E Herodes e a Herodíases, acho que é o nome dela, representam o convencionalismo político e o interesse particular. Não existe, não continua existindo? Continua existindo do mesmo jeito. Há que se ter muita força para fazer uma mudança interna. E o que nós estamos buscando nestes momentos, nesses dias, é exatamente esse olhar para dentro de nós, aparar as arestas, porque lá no comecinho, quando Jesus carinhosamente veio e falou com Maria que não se preocupasse, porque ele já estava fazendo o que o Pai queria, e ele sabia que aquilo que o Pai queria era a exemplificação das coisas boas. Então nós precisamos nos munir de toda a coragem, de toda a força, de todo entendimento, de toda a fé, para também exemplificarmos no dia de hoje, em pleno século XXI, principalmente dentro das nossas casas, onde a guerra é constante, onde não há tempo para descanso, para nos aprimorarmos e exemplificarmos tal qual Jesus nos ensinou. Tal qual nós estamos vendo também que João Batista exemplificou. Ele seguiu a risca. Não importa se é o imperador, se é o governador da tal região, mas está fazendo coisa errada e isso é que tem que ser apontado. Isso está errado, isso não pode continuar.
e por isso foi decapitado. Então, continua Humberto de Campos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante no deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E aqui termina o texto de Humberto de Campos. Mas qual a importância de nós lermos esse texto hoje e meditarmos e refletirmos sobre ele? São as passagens das mensagens enviadas. Falando sobre o título do texto, O Precursor, é porque ali Jesus disse: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Quer dizer, não nasceu na terra, nem na época do Cristo, e nem depois dele, alguém que tivesse essa coragem, essa força, essa ousadia de exemplificar, de falar exatamente aquilo, sim, sim, não, não, e de andar numa linha reta, aplainando, limpando os caminhos, para que o Mestre Jesus viesse e fizesse a sua obra. Ele veio para que tudo aquilo que foi programado pelo plano espiritual pudesse se cumprir. Estamos nós isentos de qualquer exemplificação hoje nos nossos dias? Quero pensar e refletir junto com os nossos corações entrelaçados e com a nossa mente raciocinando em lógica, em consciência, que não. Nós também precisamos exemplificar. Haja visto que todos antes de nós, Jesus falou que tinha um precursor, que era João Batista. Nós tivemos muitos precursores e não aprendemos ainda a burilar em nós, a trazer e fazer florescer em nós as virtudes de que somos portadores, as benesses que recebemos quando fomos criados. Está tudo potencialmente em nós. Que nos falta? Só nos falta a boa vontade. O que nos falta é, além da boa, é vontade. Precisamos ter vontade de sermos melhores a cada dia. E para que nós possamos ser melhores a cada dia, precisamos recordar as lições dessa forma suave como Humberto de Campos nos mostra, para que nós, aprendendo com estes benfeitores, possamos endireitar a nossa vida e buscar novos caminhos. Nós sabemos perfeitamente onde é que nós escorregamos, onde é que nós
claudicamos em seguir a moral cristã. As palavras do Cristo estão aí e elas reverberam pelo tempo e pelo espaço, trazendo a todo instante as lições das quais nós precisamos dar conta. Existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E também nesse mesmo capítulo ele fala assim: eu pedirei ao Pai que vos envie um consolador, e ele ficará convosco, e ele vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. A doutrina espírita, nós a encaramos como sendo esse consolador que fica conosco, que nos faz recordar as lições dadas pelo Mestre e que nos faz avivar a luz da consciência, aliada ao coração, todas as lições e tudo aquilo que nós precisamos fazer para sermos melhores. A lição está dada. O Mestre passou toda a lição. E ele nos aponta um homem, nascido de mulher, que é o maior de todos, que é João Batista. Mas nós, na sequência dos séculos, tivemos tantos outros, tantos que a gente fica até inibido de falar, né? Mas nós temos sim, muitos que vieram trazendo luz e mostrando qual era o caminho, mostrando que há um caminho a ser seguido e que ele pode sim ser seguido por nós, desde que nós nos empenhemos em fazer aquilo que Jesus nos ensinou: amar. A lição do Mestre é única e exclusivamente o amor. Onde quer que nós estejamos, para que lugar nós formos, que nós sejamos esse amor que anda, esse amor em ação no mundo. Pelo menos vamos nos movimentar nesse sentido. Queridos, o livro é Boa Nova, o escritor é Humberto de Campos, na psicografia graciosa de Francisco Cândido Xavier, e essa foi a reflexão que eu trouxe hoje. Mas vamos agradecer a Deus e pedir por todos aqueles que se encontram em qualquer situação de dificuldade, seja ela por conta das intempéries, por conta da imprevidência nossa, por uma doença, por um descuido. Ah, Senhor, abençoa-nos todos que estamos em dificuldades, caminhando por esse planeta tão lindo que o Senhor nos deu. Que nós agora possamos sentir a presença do Mestre adentrando pela porta lá de entrada da nossa casa e percorrendo todos os cômodos, preenchendo de luz todos os ambientes. E onde quer que haja uma pessoa triste, chorosa, saudosa, que o seu coração se encha de luz. E que o Mestre, quando sair de nossas casas, deixe ali o perfume do seu amor e da sua misericórdia, que irá nos abençoar durante todos esses dias que nos afastam do próximo encontro. Permaneçamos na paz do Mestre Jesus, a paz que Ele nos deu. Graças a Deus, graças a Jesus. Divulguem o canal Servir e Amar, estudos espíritas, o Evangelho e os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima.